Meus caros, nós os leigos aqui estamos em Roma e eu quero entregar para vocês agora publicamente uma análise que já foi dada àqueles que assinaram a newsletter dos leigos, que você pode assinar aqui embaixo assinando o site osleigos.com. Nós mandamos essa análise ontem em primeira mão e agora nós vamos compartilhar com você essa análise de como o sínodo pode influenciar na internacionalização da Amazônia. Uma análise séria, um pouco especulativa, mas ela tem muito fundamento e nós queremos que você preste atenção neste vídeo porque ele é importantíssimo de como o sínodo da igreja pode ser usada como peça de propaganda para internacionalizar a Amazônia. Preste atenção. Quando todas as discussões sobre o sínodo começaram, eu falei sobre isso lá atrás, nós, os leigos, eu, etc., assim, a gente olhava sobre aquela situação de unir os territórios da Amazônia, que estão situados em diferentes países, como um plano pouco viável, para não dizer até impossível. Você imagina, são 9 presidentes, né, ou seja, 9 nações que estão ali na Amazônia, incluindo, sei lá, Bolsonaro e Maduro, concordariam, você imagina se eles concordariam em abrir mão, né, da sua riquíssima área dos territórios amazônicos que se situa no que eles chamam de Panamazônia, né, motivado somente assim pelo bem da terra, pelo bem comum e pela propaganda do Emmanuel Macron, da Alemanha. Tudo isso soava assim, obviamente uma possibilidade no mínimo muito remota e longínqua. Porém, entretanto, nós estamos nos dando conta de que sim, é um plano viável, obviamente a longuíssimo prazo. Pior, nós vemos aqui no sínodo as mãos da ONU e de outras entidades globalistas presentes nas reflexões do sínodo. Nós temos, como eu já denunciei, a Ford Foundation nas organizações de base do sínodo. Nós temos a ONU junto, por exemplo, como eu já falei, junto dos franciscanos e inclusive dentro do sínodo tem a mão da ONU com o Ban Ki-moon e alguns especialistas de lá que estão presentes. Temos as fundações internacionais, por exemplo, algumas delas da Noruega, bancando eventos paralelos do sínodo da Amazônia na Casa Comum, como ocorreu no último dia 16 de outubro, no qual esteve presente uma freira feminista admiradora de abortistas, por exemplo, lá das Filipinas. Nós sabemos, porém, que uma proposta como essa de criar um território independente amazônico só poderia ser implementada no prazo de, sei lá, 2 décadas, 3 décadas. Não queremos ser uma coisa para agora, pois nesse momento o ambiente político é absolutamente contrário a essa situação. Essa gente, vocês têm que lembrar, os globalistas, calculam ações no prazo de gerações, de modo que os seus planos sejam diluídos na substituição de uma geração por outra. Ou seja, um plano que eles fizeram há 3, 4 gerações atrás, para que a gente fique sabendo agora, é muito mais difícil, né? Para essa informação passar lisa nesse telefone sem fio histórico, né? Então eles agem de geração a geração, porque, assim, primeiro, é uma coisa lenta de se fazer e, segundo, você tem o benefício da diluição da informação na troca de gerações. Por essa razão, a tal Panamazônia tem de existir, isso a gente explica, primeiramente dentro da mente das pessoas, primeiramente nos povos locais, e então, posteriormente, ganhar um rosto territorial, político, administrativo, institucional, nominal e público. Ou seja, como a gente sempre fala, a mudança começa primeiro na cultura e depois então ela acaba se desdobrando em coisas políticas e institucionais. A decisão primeiro começa na cultura. E como toda construção, por exemplo, de um território, né, nesse caso vamos fazer uma analogia aqui com um prédio, né, sei lá, desde uma palafita na Amazônia até um arranha-céu em Dubai, toda obra de engenharia precisa de um ponto de partida formal, né? Uma espécie de pedra fundamental de lançamento, uma espécie de marco zero, que seja assim, amplo e vasto o suficiente e bastante capilar para que uma mudança desse tamanho possa ser realizada, né? Para que essa mudança pretendida possa ser atualizada. Ou seja, trocando em miúdos para vocês aqui, será que a criação de uma estrutura eclesiástica panamazônica poderia ser precisamente este marco zero? Seria esta a motivação das discussões dos que desejam se aproveitar do sínodo para promover o globalismo? Eu falo disso, por exemplo, porque a gente tem acompanhado algumas discussões e a preocupação, insistente preocupação
deste sínodo nas discussões de criar uma estrutura eclesiástica que acompanhe as igrejas na Amazônia e os pedidos para que a esta região amazônica seja dada a permissão de formular o seu próprio missal, por exemplo, um missal amazônico próprio. Sacerdotes que tenham famílias, ministros ordenados que sejam mulheres, ou seja, a impressão que dá, por causa das discussões que a gente já está vendo, é que eles querem criar uma espécie de, sei lá, conferência episcopal Pan-Amazônia, para criar uma cultura católica independente ali naquele território e fomentar então futuramente a criação de um território independente. Uma vez que a Igreja Pan-Amazônica seja uma realidade já estruturada ao longo dos anos, a fundação deste edifício, desta ideia, já está posta, pois a cultura começará a ser sedimentada ao longo dos anos através das gerações, demarcando, através da Igreja, entre aspas, amazônica, um território independente. Nós, dos leigos aqui, não sabemos se nós matamos a charada, porém, vejam só, a presença de Jeffrey Sachs, que é um grande globalista, a presença de Ban Ki-moon, o ex-secretário-geral da ONU, e agora a confirmação de Dom Marcelo Sánchez Sorondo na comissão que vai escrever o documento final do sínodo que será levado ao Santo Padre, o Papa Francisco, nos leva a pensar aqui na nossa equipe que está em Roma que a gente pode ter cantado a bola corretamente. Porque o Marcelo Sánchez Sorondo, não sei se vocês se lembram, a gente já falou aqui, esteve numa reunião pessoal, one-on-one, assim, na mesa como estou aqui, com o Martin von Hildebrand, que é o responsável por criar aquele plano do corredor ecológico AAA. Então assim, meus caros, a coisa está tomando um corpo complicado, mesmo porque quem nomeou o Sánchez Sorondo para a comissão que vai escrever o documento final, ele é um dos membros dessa comissão, quem o colocou lá pessoalmente foi o Papa Francisco. Então assim, todos os alertas vermelhos estão colocados na mesa, as cartas estão sendo postas e estão sendo cada vez mais, o jogo está cada vez mais claro. Está claro isso para vocês? Pois assim, depois dessa rápida reflexão que a gente soltou aqui, a gente vai deixar agora, vou ler para vocês aqui um parágrafo que impactou muito, muito mesmo as nossas análises aqui, que saiu na síntese oficial do Vaticano das discussões da 12ª reunião do Sínodo, que foi publicada pelo Vatican News, ou seja, a imprensa oficial do Vaticano. Isso que eu vou ler para vocês agora é o que está na síntese publicada pelo Vaticano, enviado para nós jornalistas, para todos os jornalistas, ou seja, não é nada especulativo, isso aqui é o que foi dito, isso aqui, segundo eles, é o que foi discutido, o que foi dito na sala pelos padres do Sínodo. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Calma lá, segura no sofá, se você está em pé, senta, presta atenção, olha no meu olho, como eu digo, look at me please, câmeras close, preste atenção. Lá foi dito, título, Decolar rumo a uma profunda conversão ecológica. O título é ambíguo, mas veja só o que eles dizem aqui, a gente vai resumir, não vou ler inteiro porque é meio longo, mas eu vou pegar os principais trechos. Diz o seguinte, o convite, isso aqui fala deles lá dentro do sínodo, o convite é caminhar juntos como uma família universal. Católico, universal significa católico, católico significa universal. Na crença, atenção, na crença de que a Amazônia não pertence a estados ou governos. Quer que eu repita? O convite é caminhar juntos como uma família universal, na crença de que a Amazônia não pertence a estados ou governos. O que eles estão dizendo? Que a Amazônia é supranacional, que a Amazônia é patrimônio da humanidade, que ela não deve pertencer. Isso aqui é uma propaganda. Eu avisei que o sínodo iria funcionar como propaganda para a internacionalização da Amazônia. O que a gente está vendo? Eles fazendo propaganda da internacionalização da Amazônia. O que eles estão dizendo? Que a Amazônia brasileira não pertence ao Estado brasileiro, não deve ser administrada pelo governo Bolsonaro, nem por qualquer governo que veio antes ou virá depois, nem pelo governo da Colômbia, da Guiana, da Venezuela, nada. Estão dizendo aqui que ela não é patrimônio dos estados. Ou seja, estão aqui atentando contra a soberania nacional, como nós alertamos meses atrás. E eles continuam aqui. Estes são os estados administradores e devem prestar conta do seu trabalho. Ou seja, eles simplesmente assim, estão como que tutores dali, estão como, como é que se diz? Eles têm o usufruto, mas não é propriedade deles, entendeu? A Amazônia é internacional, mas o Brasil está só cuidando e tem que prestar contas à comunidade internacional. Não tem de prestar contas.
A Amazônia é brasileira, 64% da Amazônia, 63% é brasileira e nós fazemos o que quisermos segundo o nosso entender. Nós iremos preservá-la, cuidar dela, mas segundo as nossas decisões e não segundo decisão de Ban Ki-moon, Fundação Ford, Rainforest Foundation, governo da Noruega, Macron e o escambau. Continua aqui o documento. A coordenação entre as igrejas locais, lembra que a gente falou da estrutura eclesiástica, queria fomentar a cultura, para depois então criar o território? Olha só, a coordenação entre as igrejas locais foi incentivada no exemplo do trabalho realizado pela REPAM, pela Rede Eclesial Panamazônica. E quais são as organizações de base? Como é que a REPAM atua nas organizações lá embaixo? Consime, CPT, Caritas, etc., COIAB, COICA, todas essas organizações que eu já disse recebem dinheiro da Ford. Olha que lindo. Não é? O convite, continua aqui, é sair de uma atitude impositiva e de apropriação do território da cultura, abraçando uma simetria das relações, ou seja, equiparando todas as culturas, igualando, criando a religião da Mãe Terra, ou seja, vai ser assim, a total substituição de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja, por um Deus, uma Deus Mãe, como é que se diz no documento lá no Instrumento Labores? O Criador, Deus Pai, Mãe Terra. Está lá no documento Labores, dá uma olhada aí, está aí na sua tela. E depois termina dizendo que foi proposto criar processos de treinamento para um diálogo intercultural no qual as contribuições teóricas sejam corroboradas pela prática e reflexão. Ou seja, nós vamos treinar as pessoas para que elas possam sedimentar toda esta cultura. E aí, o que você achou dessa análise? Faz sentido para você? Será que a gente está aqui mais uma vez especulando e botando as nossas ideias para frente e já assim, vamos dizer, prevendo o que irá acontecer no futuro? Tudo que nós prevíamos está acontecendo. Será que o que a gente está prevendo agora vai acontecer? Deixe nos comentários aqui a sua opinião, a sua percepção quanto a isso. Mande lá, não esqueça de se inscrever nos Leigos. E se você quiser entrar em contato conosco, mande o e-mail contato@osleigos.com. Meu nome é Bernardo Kister e nós estamos aqui falando em nome dos leigos, desde Roma, a cidade eterna. Take that break plagues from the sky, pass through the tiny back door, lead us not leave even void vadere tu Satana.